acho que a cobrança pela água, agora no Comitê do Alto Tietê, vai dar um fôlego para isso, porque muitas vezes se tinha-se ideias, estudos, mas não se tinha recursos. Eu acho que agora, nesse momento, tendo os recursos necessários, eu acho que acho que o foco tem que ser isso, a aplicação desses recursos dentro dos estudos, dentro dos objetivos dos planos diretores, dentro do plano de bacia que foi estabelecido há pouco tempo. Eu acho que esse é um grande caminho que eu acho que tem que ser seguido pelo Comitê do Alto Tietê. Algumas ONGs que trabalham em escolas, trabalhando as crianças, para que elas façam as coletas da água, da qualidade da água do rio, para ver em que condições que está. Essas crianças, depois que elas passam por um processo desse todo de conscientização, elas levam para a casa delas, elas levam para os pais delas todo esse conceito, toda essa preocupação. Então eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas tem que ser amplo, não dá para ser isolado um pouco aqui, um pouco ali. Eu acho que o trabalho tem que ser bastante. Se a gente falasse assim, ó, isso é a matéria de escola, todas as escolas têm que ter. Tinha uma ONG, eu fiz parte por um tempo, dei muito apoio para eles, da ONG Água e Cidade. Essa ONG, eles faziam um trabalho em escolas de crianças de quinta série, porque tinha um discurso, um desenvolvimento que essas crianças, elas aprenderiam o resto da vida delas, e elas multiplicariam isso. Então toda criança de quinta série teria essa educação, esse treinamento. Agora, você imaginar isso em todas as escolas, porque se a gente ficar em 2, 3 escolas ainda é muito pouco. Mas se você imaginar isso em todas as escolas, sendo um programa de governo, um programa de educação ambiental no governo, eu acho que isso daí seria bem mais forte. Trazer um plano de contingência à discussão do Comitê do Alto Tietê e trabalhar a possibilidade de aplicação desse plano de contingência numa situação de crise deveria passar por aí. Certo? Agora, eu acredito, né, que para se modificar esse panorama, né, e a gente reformular o papel, ele deve ser abraçado de fato, né, pelos segmentos, né? A sociedade civil tem que assumir um papel de protagonismo maior, reivindicatório. Tá? Os municípios têm que deveriam participar de forma mais efetiva, tá? E utilizar essa arena, esse fórum de discussão para, de fato, colocar questões como o acesso à água, né? Como a preparação para uma situação de contingência, a discussão da melhoria da qualidade das águas. E o Estado deveria ser um facilitador, deveria ser o ente em que se preparam as propostas para serem discutidas. Ele pode até preparar propostas a serem discutidas no ambiente, mas não levá-las de forma, digamos, pronta, praticamente para referendo, dentro de uma plenária ou aos outros segmentos, de uma forma sem discussão forte e consubstancial. Eu acho que tem discussões importantes que você, não é no momento da Assembleia que você vai começar a discutir. Eu acho que como a gente representa o Estado, a gente tem que discutir antes. E a sociedade civil hoje no Alto Tietê, eu acho que ela já faz isso também. Discussões antes, discute para levar uma posição. Pode ser a favor, no fim, de ser uma definição em conjunto com o Estado, com a sociedade civil, com a Prefeitura. Né? Com a Prefeitura, eu acho que é mais difícil você reunir, né? Porque a gente pega aí a distância entre uma Prefeitura, né? Ela tem seus afazeres dentro da sua Prefeitura, eu acho que é mais difícil. Mas a gente, hoje, com a parte da tecnologia, a gente tem que pensar no futuro, talvez essas reuniões sejam online, para atender. Porque nós temos que pensar o que é melhor para o comitê. Mas o subcomitê ainda é um fórum de debates, e a importância dele é trazer as questões locais para que a nossa representação. Eu, por exemplo, hoje eu represento o município da Tapicerica da Serra, mas de certa forma eu estou representando o subcomitê Cotivaras-Piranga no comitê do Alto Tietê.
Então cabe a mim o quê? Que questões que sejam trazidas para mim serem levadas para o plenário. Quer dizer, a gente tem um corte entre a base, certo? Porque, não, mas vocês têm representação, mas espera um pouquinho. Nós temos representação enquanto municípios, mas de cada da região temos 8 municípios, nós temos uma participação, a Cotia Guarapiranga tem uma participação de 3 municípios. Quando você ir para o subcomitê, você vai ter 8, 9 municípios. Quer dizer, o fórum de debate e de levantamento das questões passa a ser uma base muito mais ampla, muito mais, entre aspas, socializada. E a participação da própria sociedade civil da região, que nem sempre, muito pelo contrário, ela é muito pouco representada no comitê. A participação da sociedade civil, ela é muito, diria, estratificada. A forma como hoje é montada, quer dizer, não permite muito assim, uma base muito ampla. E essa base poderia ser dada justamente pelos subcomitês. Eu acho que tem muita coisa a ser feita para você conter a demanda mesmo, né? Porque a gente sabe que a população, pelas estimativas dessa região, nem é uma tendência a aumentar tanto, até porque também, né, já estamos com bastante gente por aqui, né? Mas eu entendo que essa gestão da demanda precisa ser reforçada, porque a nossa água aqui está vindo de cada vez mais longe, né? Eu acho que arquitetar um projeto de financiar isso, a participação da sociedade civil no comitê, remunerando essa participação, eu acho que é uma saída. E aí, eu diria a você que se isso for bem divulgado, e eu não posso dizer que a divulgação do comitê ela é mal feita, não, porque eles têm lá um site e é só você acessar lá, mas se você fizer mídias, propaganda e divulgar, eu tenho certeza que esse número de interessados, de instituições interessadas em participar e conhecer o assunto da água, vai assim aumentar significativamente. E nós precisamos arrumar formas de financiar um fortalecimento dessa agência de bacia como braço executivo do comitê. Acho isso fundamental. E acho que a gente precisa trabalhar muito na integração do comitê com as estruturas de gestão e com a agência de bacia. Se nós não fizermos esse conjunto ter uma certa harmonia de funcionamento, a gente vai ter bastante dificuldade no futuro. A gente tem que estar muito atento para que os comitês trabalhem esses temas, né? Que são temas que estão na política, que estão lá dentro do Congresso Nacional, e os comitês parece que estão ali olhando só para a sua bacia e não interagem com isso. Então, nós temos o fórum, esse fórum do movimento de bacias, o Rebob, nós temos vários desses espaços que precisam ser fomentados. Eu vejo a participação, por exemplo, do setor rural muito baixa, das entidades de classe que poderiam ajudar a pensar de uma outra forma o uso da água. Também uma participação baixa ou inexistente, né? Por quê? E aí eu acho que tem um papel importante que é uma temática que a gente precisa começar a trabalhar e entender, que é a questão da educação ambiental. Mas educação ambiental no sentido informal, né? Não a questão formal, não aquilo que é dado nas escolas, mas como eu vou, como o comitê, como a agência, como é que eu posso trazer temas, muitas vezes complexos, torná-los eles palatáveis e trazer ele de uma maneira que ele se torne assunto e pauta do diálogo entre as pessoas.